A falta de um cliente custa dinheiro. A pergunta que se coloca é: e quem é que vai pagar a conta? Taxas de desmarcações, o que fazer? É isso que vamos falar. Bem-vindo ao episódio 240 do meu podcast Olho para a Coisa com a Ana Gonçalves. E a pergunta que se coloca: taxas de desmarcações, as pessoas desmarcam e eu devo cobrar, eu não devo cobrar, e o que é que eu faço? Então, primeiro, o que é uma desmarcação? Há duas formas, que é um cliente telefona a avisar que não vai e às vezes avisa-nos com 3 dias antes, um dia antes, umas horas antes. Outras vezes ele simplesmente desmarca em cima da hora porque nós até telefonamos a saber se ele está atrasado. E então, o que é que nós vamos fazer, não é? Portanto, é diferente da taxa de falta. Quando nós falamos da taxa de falta, é alguém que faltou e que não avisou. Não é? Não conseguimos ter resposta, estávamos a contar com ele, ele falta. A taxa de desmarcação são o número de pessoas que na nossa agenda, numa semana, e é importante vocês medirem isso porque é assustador na área da saúde, as pessoas desmarcam. Principalmente aqueles serviços de saúde em que são marcados as consultas, os tratamentos com muito tempo de antecedência, não é? Eu marcar alguma coisa aqui por 3 dias ou aqui por uma semana é mais provável que eu vá do que se marcar uma coisa aqui por 6 meses. Por isso é que a confirmação da consulta também deve ser antecipada, não é? Nestes tratamentos mais longos ou consultas mais longas que eu faço a marcação. Mas então, a taxa de desmarcação são pessoas que nos avisam a dizer que não vêm. E é muito importante o tempo, porque era isto que eu estava a dizer. Termos uma lista de espera é uma forma muito interessante para conseguirmos combater, não é, aqui as desmarcações, que é, ok, eu não tenho vagas, mas se eu sei que em saúde eu sei que é normal as pessoas desmarcarem, eu deixo aqui a pessoa em lista de espera para me permitir, quando alguém liga a desmarcar, eu conseguir encaixar alguém, não é, que precisa da minha ajuda e que me vai dar a rentabilidade financeira. Mas é importante, além desta lista de espera, não é, para conseguirmos encaixar, perceber que é completamente diferente eu ter as desmarcações 1 hora antes, meia hora antes, que não me dá tempo, ou ter uma desmarcação de 3 dias antes, não é? Nós temos aqui as métricas das 24 horas. Nós aceitamos que até 24 horas é uma desmarcação que eu consigo encaixar aqui outra pessoa, menos de 24 horas é muito difícil. E na saúde temos aqui um grande problema. Porquê? Porque legalmente eu não posso cobrar atos em saúde que não são realizados. Então eu penso, ok, então o que é que eu faço? E se vocês forem ver, os grandes grupos assumem, não é? Eles têm ali 30-35% de faltas dos seus clientes, de exames, de consultas, e eles não fazem qualquer pagamento antecipado, não é? Ou não pagam nenhuma taxa, não é? Se tiverem que desmarcar. Eu no final do podcast já vou dizer o que é o certo e o errado. Vamos só perceber aqui primeiro o enquadramento para vos levar também a pensar na vossa solução. Porque na gestão é muito isto, o que é o certo para a minha clínica e para o meu contexto não é o que é para o vosso, não é? Portanto, por isso é que somos todas clínicas diferentes, com líderes diferentes, e eu prefiro sempre ajudar-vos a dar o método de raciocínio para vocês chegarem à decisão, do que dar logo a decisão, até porque é a decisão da Ana, não é a vossa decisão, não é? Por isso, qual é o grande impacto destas desmarcações? Primeiro, eu tenho um profissional de saúde que pode ser meu prestador ou pode ser meu colaborador. O prestador veio e não vai ganhar dinheiro. O colaborador eu vou ter que lhe pagar e ele tem um buraco na agenda. Temos depois, além da rentabilidade financeira, a própria motivação, não é? Mesmo de um prestador ou de um colaborador, ninguém gosta dos clientes estarem sempre a faltar. E depois tem aqui algo muito importante também, que é a adesão e o resultado. O que faz com que um cliente se fidelize em qualquer área, não é só na saúde, é a recorrência, é ele vir. Na saúde, o que é que faz ter um cliente de resultados? É ele vir, não é? Ele fazer o nosso tratamento, fazer o nosso plano, ter aqui a nossa intervenção. Então, se eu tenho um cliente que desmarca, também estou a comprometer os meus resultados. E por último, estou a fazer com que esteja a ocupar um lugar de outra pessoa que eu poderia ajudar e que precisava da minha ajuda e não tem. Portanto, são aqui consequências que para o nosso negócio têm que ser pensadas. Nós, quando fomos para as clínicas da Física, em 2015, no Espaço de Saúde Física Torres Vedras, nós tínhamos aqui, só reduzindo as taxas de desmarcação, nós conseguimos sair, tínhamos cerca de 20 mil euros de prejuízo mensal, eu já partilhei isso, e só com a nossa política de taxas de desmarcação conseguimos fazer com que a pessoa, com que a liquidez financeira, não é, deixássemos de ter prejuízo. Portanto, tem aqui um grande impacto estas faltas. E também na desmotivação da equipa. Ninguém gosta de ter buracos e ter aqui faltas dos nossos clientes. Então, mas porquê é que isto acontece? Primeiro, acontece muito por falta da comunicação dos profissionais de saúde. Portanto, para eu conseguir reduzir esta taxa, nós temos de ter aqui uma comunicação muito clara. Primeiro, eu ter regras claras. Se eu digo que 24 horas tem que se desmarcar, senão eu vou cobrar, tem que estar no regulamento interno, tem que estar no manual de procedimentos, tem que estar exposto, eu tenho que comunicar isso quando o cliente marca. Olha, se desmarcar, tem que desmarcar até 24 horas, senão reservamos-nos ao direito de cobrar esta sessão, esta consulta, ou o que seja.
Depois é muito importante que toda a comunicação, e é muito engraçado, quando vocês vão medir as taxas de desmarcação, vão perceber que existem profissionais que têm uma mais alta do que outra. Portanto, não são aqueles que têm a mais alta, têm todos os clientes que são indisciplinados. A comunicação é muito importante. E é mesmo dizer isto. Olha, é importante vir para, primeiro, ter resultados, depois porque, no fundo, temos aqui um profissional à sua espera, e depois há outras pessoas que precisam dessa vaga, portanto, quanto mais cedo nos disser, melhor, não é? Porque conseguimos ajudar mais pessoas. Isto leva aqui uma responsabilização do meu cliente. Mas, obviamente, eu tenho que ter as regras claras sem medo, não é? Portanto, a lagosta é minha, como eu partilho muitas vezes, e eu vou criar aqui as regras da minha clínica e eu tenho é que comunicar estas regras. Então, quais são as boas práticas, não é? Primeiro, ser comunicado logo isto na primeira consulta, no primeiro e-mail que se envia com a marcação, haver logo aqui um ensino ao cliente de que tem que desmarcar, se não puder estar presente, avisar-nos, e aqui as questões do porquê. Depois, ter a cobrança, se vocês cobram, é sempre melhor vocês cobrarem por marcação, ou seja, uma reserva da sua marcação, do que cobrar pela desmarcação. Se eu cobro pela desmarcação é quase o castigo, não é? Aqui eu estou a cobrar, olha, a consulta tem 50% do valor da consulta tem que ser pago no ato da marcação. Isto se for um problema para vocês, não é? As faltas com os vossos clientes. Normalmente nós nunca cobramos à primeira vez. Na primeira vez que o cliente falta, desmarca, nós dizemos, olha, temos esta regra, temos esta política, mas agora não vamos fazer, numa próxima vez vamos ter que fazer por isto, isto e isto, e damos aqui as razões, não é, para fazer. E depois é muito importante também responsabilizarmos pelos resultados. Olha, não consigo garantir depois que vai ter resultados se está sempre a desmarcar, não é? Vamos fazer a manutenção do aparelho. É mensal, não pode vir 2 em 2 meses, vai atrasar o processo, vai-lhe trazer mais custos. Era algo que funcionava muito bem quando eu dizia aos clientes que era, se não vem, estamos a começar do início, olha, aquelas 3 sessões que fizemos, agora que faltou estes 15 dias, vamos começar do início, não é? O próprio investimento do cliente financeiro é completamente diferente. O que é muito importante quando nós começamos a fazer as ações? Comecem por mudar uma coisa. Meçam durante 2 meses para perceber se está a ter impacto ou não. Ok, no e-mail da primeira consulta vamos fazer isto. Não, o profissional de saúde vai sempre dizer isto no final da consulta para a pessoa não faltar. Ou no ato de qualquer marcação, a recepcionista vai sempre dizer a mesma coisa. Alterem alguma variável e durante 2 meses meçam para perceber, olha, foi isto que teve impacto ou não teve impacto. Se mudam tudo, vai ser difícil depois perceber o que é que teve impacto. Não nos esquecemos de que, se tivermos um cliente que nós não realizamos um ato e que ele diga que quer a devolução do dinheiro, eu aconselho sempre a fazerem essa devolução do dinheiro, porque legalmente é muito complicado eu provar que eu preciso, não é? Só se eu tiver aqui, por exemplo, na área da dentária, na área cirúrgica, em que eu já tive custos para trazer o equipamento, para trazer o material, para reservar o bloco operatório, por exemplo, nos grandes grupos, na cirurgia cobram este valor que não é reembolsável e é claro, não é? Há um contrato e há algo escrito com o cliente porque há custos associados diretos para a produção, não é? Não veem os outros custos que existem, mas aqui o custo financeiro direto. Portanto, em resumo, perceber a taxa de desmarcação que é importante, que é um dos grandes problemas dos negócios de saúde, em termos de rentabilidade, o impacto negativo que isso tem, começar a medir e começar a implementar aqui alterações. Por isso, cobrar ou não cobrar vai ser aqui muito diferente de clínica para clínica. Primeiro perceber se isto é um problema e depois implementar então as estratégias individuais, uma a uma, para conseguirmos ir medindo o impacto e sempre com a clareza de que se isto é um problema eu tenho que resolver, posso cobrar, mas tenho que cobrar com algum enquadramento, não é? Dando aqui também educação ao nosso cliente. E eu sei que isto é um assunto muito polémico, e eu sei que isto é o suficiente para muitas vezes clínicas que não têm rentabilidade financeira terem. Portanto, se medir a taxa de desmarcação e se tem ali mais do que 3, 4%, é um perigo e está a perder muito dinheiro no seu negócio. Por isso mesmo, se precisa de ajuda, se acha que é muito confuso e que nunca vai perceber de gestão, nós temos o curso certo, não é? Na Academia de Negócios de Saúde temos o curso Clínicas de Sucesso. Portanto, é um curso que é uma especialidade em gestão de saúde, em que nós estamos 3 dias de forma imersiva a fazer muitos exercícios, a partilhar muitas destas questões, e se fizer sentido, se precisar da nossa ajuda, temos aqui em baixo o link do nosso colega, do Bernardo, ele vai entrar em contacto e vai ajudar a perceber na fase do negócio em que está se é a formação certa ou não. E bora lá. Nós não sabemos, nunca ninguém nos ensinou a gerir negócios, portanto muitas vezes a ajuda é precisa e nós estamos cá para ajudar. Temos encontro marcado para a semana e até lá, bons negócios!